O fim da poderosa economia alemã. A economia alemã está passando por um momento extremamente delicado nos dias de hoje, tanto que a The Economist já chegou a chamá-la de o homem doente da Europa. Mas o Dr. Schmidt, que foi o primeiro a rotular a Alemanha como o homem doente da Europa, em 1998, agora está voltando atrás, ao afirmar que a economia alemã é muito mais forte do que pensávamos. Bem, para saber se a poderosa economia alemã está realmente chegando ao fim, precisamos entender por que a Alemanha foi rotulada como o homem doente da Europa em 1998. Ok, vamos primeiro falar sobre esse termo, o homem doente da Europa. Ele tem sido usado desde 1853 para descrever uma grande potência europeia que está rapidamente declinando. O Império Otomano foi o primeiro homem doente da Europa e desde então o termo tem sido usado para descrever o declínio do Império Russo em 1917, a Grã-Bretanha na década de 70 e em seguida, em 98, o Dr. Schmidt publicou um relatório rotulando a Alemanha como o homem doente da Europa, termo que então foi adotado e popularizado pela The Economist em 99. Então, por que eles rotularam a Alemanha como o homem doente da Europa? Bem, a principal razão é que em 98, assim como hoje, a economia alemã havia acabado de sair de uma recessão técnica e estava projetada para crescer muito mais lentamente do que as outras principais economias europeias. Você vê, citando impostos elevados e altos custos trabalhistas, tanto as grandes corporações da Alemanha quanto suas vibrantes empresas de médio porte estavam cada vez mais transferindo a produção para o sul e leste da Europa, levando a um aumento crescente do desemprego na Alemanha. Um ciclo potencialmente vicioso, pois o aumento do desemprego levava a custos ainda mais altos para o Estado alemão, o que por sua vez o levava a considerar o aumento de impostos, tornando a Alemanha ainda menos competitiva. Mas então, como a Alemanha conseguiu sair dessa situação para se tornar a superestrela da economia europeia da próxima década? Bem, a resposta é que a Alemanha conseguiu reduzir significativamente os seus custos trabalhistas, incentivando as empresas alemãs a permanecerem em seu país, interrompendo o declínio da indústria na Alemanha. Mas como eles fizeram isso? Bem, enquanto alguns dão crédito a reformas governamentais abrangentes, pesquisas recentes indicam que foi principalmente devido à estrutura única da economia alemã, na qual os sindicatos têm assento na maioria das empresas alemãs. Como consequência, eles não apenas lutam por salários mais altos, mas também lutam para manter as empresas vivas e os empregos sindicais na Alemanha. Portanto, reconhecendo a ameaça à indústria alemã, os sindicatos aceitaram voluntariamente a moderação salarial no início dos anos 2000. Combinado com os benefícios de um euro barato, esses salários mais baixos tornaram a Alemanha muito mais competitiva, o que por sua vez colocou em posição perfeita para atender a uma Europa meridional em crescimento no início dos anos 2000. E depois dessa crise do euro, a indústria da Alemanha passou a vender cada vez mais carros e máquinas para a economia chinesa, que rapidamente se tornou a fábrica do mundo. Tudo isso impulsionado pela energia que poderia permanecer barata, bastante verde e, o mais importante para os alemães, não nuclear, graças ao gás russo. E assim, o novo modelo econômico da Alemanha, caracterizado por salários baixos, alta flexibilidade e colaboração com antigos adversários geopolíticos, como China e Rússia, impulsionou sua década econômica de ouro. Mas, como dizem, o sucesso gera complacência, pois essa década de ouro também foi o período em que as sementes já estavam plantadas para The Economist agora mais uma vez propor que a Alemanha pode ser novamente o homem doente na Europa. Você vê, numa série de 3 artigos, a The Economist argumentou que, embriagados pelo sucesso, os políticos alemães não apenas deixaram de antecipar que seus principais parceiros comerciais, Rússia e China, se voltariam contra eles, como também esqueceram de cuidar de si mesmos.
enquanto o Estado alemão podia tomar empréstimos a taxas de juros extremamente baixas, desenvolveu uma forte posição ideológica de que o Estado deve ser administrado como uma casa e que não deve tomar empréstimos em excesso para crescer a sua economia. Como consequência, optou por investir muito menos na sua infraestrutura do que países como França, Espanha e até mesmo Reino Unido. Como consequência lógica, os trens, uma vez eficientes da Alemanha, agora são uma vergonha nacional. E suas estradas, vias navegáveis e pontes estão num estado tão lamentável que se espera que atrapalhem a economia por anos. Ao mesmo tempo, embora a Alemanha desfrute de uma reputação de eficiência no exterior, o Estado alemão, na verdade, é um dos menos digitalizados e mais burocráticos da Europa. Por exemplo, enquanto leva uma média de 40 dias para uma empresa obter uma licença de operação na Itália, leva incríveis 120 dias na Alemanha. Da mesma forma, as permissões de construção demoram cerca de 50% mais tempo do que a média da OCDE. E isso, combinado com a facilidade com que os habitantes locais podem bloquear qualquer construção, está se tornando um verdadeiro problema para as empresas internacionais, como a Tesla, para construir suas fábricas na Alemanha. Mas talvez toda essa rigidez lenta seja esperada, dada a rápida população envelhecida da Alemanha, uma das mais antigas do mundo. Isso não apenas reduzirá a inovação, como também significa que há cada vez menos alemães para produzir bens, aumentando os salários, o que agora ameaça a lendária competitividade da Alemanha. E para piorar as coisas, a dependência da Alemanha do gás russo agora significa custos de energia nas alturas, o que por sua vez significa que as empresas do maior setor industrial da Alemanha, a indústria química, estão cada vez mais deixando o país. Por fim, embora vender máquinas e tecnologia para a China parecesse um modelo de negócios inteligente inicialmente, agora pode ter se voltado contra eles, já que as indústrias chinesas estão cada vez mais ameaçando as gigantes alemãs, especialmente no setor automobilístico. Embora os políticos agora reconheçam cada vez mais esses problemas fundamentais, dois dos partidos que governam a Alemanha ainda estão bloqueando reformas significativas. De um lado, os verdes estão dificultando muito mais para o país se afastar do gás russo, insistindo que o país não pode usar energia nuclear, enquanto, por outro lado, o Partido Liberal, FDP, sim, esse é o nome, estão focando em administrar o Estado como uma casa, que está impedindo o investimento público essencial que manteria a economia alemã competitiva. Então sim, temos muitos problemas, o que tornou ainda mais surpreendente para mim que o Dr. Schmidin agora insista que a Alemanha não é o homem doente da Europa. Especificamente, ele aponta que os críticos, como os jornalistas da The Economist, cometem dois erros-chave em sua análise da economia alemã. O primeiro erro é que eles não percebem que o atual desempenho econômico ruim da Alemanha é apenas um reflexo de uma recessão na indústria manufatureira em todo o mundo. Enquanto a economia dos Estados Unidos está indo muito bem hoje, o seu setor manufatureiro está, na verdade, em recessão. Da mesma forma, o setor manufatureiro da China está em grande dificuldade. Isso torna os números alemães particularmente ruins por duas razões. A primeira é que a Alemanha depende muito mais da manufatura do que a maioria dos outros países europeus. A segunda é que o setor manufatureiro alemão depende da fabricação de ferramentas e peças para outros setores da manufatura, como os da China e dos Estados Unidos. Felizmente, a atual recessão global na indústria manufatureira provavelmente será temporária, já que é em grande parte uma consequência dos bloqueios da pandemia, quando as pessoas mudaram em massa para comprar bens em vez de serviços, enquanto estavam presas em casa. O boom resultante na manufatura ajudou a economia alemã a resistir à tempestade da Covid em 2020. Mas à medida que as pessoas voltam aos serviços e os enormes estoques de manufatura são reduzidos, agora significa que a economia alemã está indo relativamente mal.
O segundo erro-chave que o Dr. Schmidin acredita que os críticos da Alemanha estão cometendo é que eles se concentram demais nos problemas dos principais setores de exportação alemães, a fabricação de automóveis e produtos químicos. No entanto, se olharmos para o que a Alemanha está exportando, podemos ver que, embora esses setores sejam grandes, a economia alemã não é dominada por eles, pelo menos não da mesma forma que, por exemplo, a economia russa depende da exportação de energia. Em seguida, Dr. Schmidin aponta que existem duas grandes vantagens-chave na economia alemã hoje que ela não tinha em 99. A primeira é que o desemprego agora é muito baixo na Alemanha. Isso significa que se um setor, como a fabricação de automóveis ou produtos químicos, tiver um desempenho ruim, isso liberará trabalhadores e poderá realmente melhorar a escassez de mão de obra que está impedindo as empresas de médio porte alemãs. E a segunda diferença-chave em relação a 98 é que a Alemanha agora é uma das economias europeias mais bem posicionadas para investir em si mesma, dado que tanto sua dívida pública quanto privada são muito baixas do que a maioria das outras economias. Ainda melhor, graças ao gigantesco superávit comercial da Alemanha, ela acumulou muita riqueza internacional que pode ser facilmente gasta para financiar alguns anos de menor competitividade internacional. Finalmente, embora o Dr. Schmidin reconheça que alguns dos argumentos centrais daqueles que apostam contra a Alemanha, como sua burocracia terrível, populações em envelhecimento e dependência da China, sejam válidos, ele apresenta algumas evidências muito convincentes de que eles não são tão ruins quanto parecem ser. E embora ele reconheça que o sucesso gerou complacência, principalmente pelo governo, ele aponta que os políticos alemães estão bem cientes desses problemas e já estão avançando com várias propostas para reduzir a burocracia e investir mais na sua infraestrutura crucial. Quando se trata da população envelhecida da Alemanha, ele argumenta que a demografia pode não ser o destino, pois pode ser compensada pelo aumento da imigração de, por exemplo, ucranianos altamente qualificados e russos que fogem do regime brutal de Putin. Engraçado que ele não citou outros países africanos ou asiáticos. Mas de fato, ele observa que em 2006, a Agência de Estatísticas da Alemanha previu que a população diminuiria de 82,3 milhões em 2006 para cerca de 80 milhões hoje, mas na verdade fez o contrário e aumentou para 84,4 milhões no final de 2022, graças à imigração. Finalmente, quanto ao argumento da China, o Dr. Schmidin aponta que, embora grandes empresas de carros alemães certamente tenham lucrado muito com o milagre do crescimento chinês, esses carros eram em grande parte fabricados na China, enquanto os lucros iam para os alemães ricos que não o gastavam na Alemanha. Além disso, embora o último crescimento econômico alemão tenha se beneficiado muito com o fornecimento de máquinas para uma China em crescimento, uma mudança de fábricas longe da China pode realmente beneficiar novamente os alemães, que agora podem vender máquinas e ferramentas para países como México, Vietnã e Polônia, onde as cadeias de suprimentos estão se realocando. Então sim, achei esses argumentos contrários muito interessantes, vindo de alguém que estudou a economia alemã por anos. E com isso, agora vamos responder a principal pergunta. A Alemanha está novamente doente na Europa? Com um não está. Claro, a The Economist apresentou um caso muito convincente de que a economia alemã está lidando com muitos problemas e que não pode mais ser tão complacente quanto costumava. Mas chamá-la de homem doente da Europa é um exagero, na minha opinião, dado que muitas economias europeias estão enfrentando problemas semelhantes, enquanto não têm o desemprego baixo e os níveis de dívida baixa que a Alemanha tem para lidar com uma ordem global em mudança. Mas claro, isso só ajudará se os políticos alemães acordarem para uma nova realidade geopolítica, modernizarem drasticamente o Estado e reconhecerem que uma economia saudável precisa de investimentos em infraestrutura crucial para crescer. Então, qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Aproveita que eu fiz um vídeo explicando por que a China não vai quebrar como muitos estão falando. Então, clica aí no vídeo e a gente se encontra lá.